estavam distantes, aquele homem levantou a cabeça, mas quando eles se aproximam, ele então abaixa a cabeça e pede uma esmola. Por que ele abaixa a cabeça? Porque por certo ele se sentiu humilhado, talvez envergonhado, quem sabe se sentindo inferior. Foi aí nesse momento que o apóstolo Pedro, usando da sabedoria e da psicologia que o Espírito Santo lhe concedeu, entendeu que maior do que o seu aleijão no corpo era o seu aleijão de alma, razão pela qual ele pediu para que ele olhasse para eles. Olha para nós, levanta a sua cabeça, olha no nível que nós estamos, ainda que você esteja sentado, mas levante a sua cabeça. Não fique assim olhando para o chão dessa forma. Você é um ser humano, você precisa viver com dignidade. Não é pelo fato de você estar assim que você precisa viver dessa forma, de cabeça baixa. Irmãos, o texto não diz se ele nasceu aleijado ou se ele ficou aleijado no decurso dos anos. Só diz que ele era levado diariamente e deixado à porta do templo para pedir esmola. E isto, por certo, o deixou com um complexo de inferioridade, com um sentimento de inutilidade, um sentimento de que ele não passava de um peso morto para sua família e para a sociedade. Era assim que ele e os demais o viam, mas não era assim que Deus o via, conforme nós cantamos na música primeira que cantamos aqui, não é? Você é a imagem do Senhor. A atitude daquele homem em levantar a cabeça e olhar atentamente para Pedro e João, na esperança de receber alguma esmola, deixa bastante claro o seu desapontamento, a sua desilusão com a vida e com as pessoas. Olha o que diz o verso 4 e 5. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber uma esmola. Tudo que aquele homem esperava era receber uma esmola. Toda a sua expectativa, toda a sua esperança estava em receber uma esmola. O que aquele homem pedia era uma esmola, mas o que ele mais precisava era de cura para a sua alma enferma. Talvez seja essa também a sua realidade, ainda que você não viva pedindo esmola, mas vive pedindo outras coisas, quando na realidade o que você tem é uma alma enferma. Mas ao pedir uma esmola à pessoa certa, ele ganhou mais do que pediu. Por maior que fosse, queridos, a esmola que aquele homem viesse a receber não iria mudar a sua realidade, porque o que ele precisava era ser confrontado, era reconhecer que a sua maior necessidade não era de uma esmola, e sim de cura para o seu homem interior, para que ele pudesse olhar para si mesmo, para os outros e para a vida de forma diferente como ele olhava. Agora, o que levou aquele homem a ficar coxo de alma foi um aleijão físico, mas o que tem levado muita gente a ficar coxo de alma em nossos dias pode ser o desprezo do cônjuge, o abandono dos pais, um ato de violência sofrido na infância, um fracasso na vida financeira, um tropeço na vida moral, enfim, muitas são as razões que podem levar uma pessoa a ficar com a sua alma enferma, mas todas elas podem ser curadas quando transferimos estas mazelas para aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, porque pelas suas pisaduras, diz a Bíblia, nós somos sarados. Caso esta seja a sua realidade, ou você que nos acompanha pela internet, você que sofreu um abuso, você que passou por alguma situação que faz com que você, ainda que não precise de uma esmola no sentido literal como aquele homem precisava, mas você sabe que você vive esmolando às vezes o carinho de alguém, você vive esmolando a atenção de alguém, faz tanta coisa para chamar a sua atenção, a atenção dos outros para si, porque sua alma está enferma. E nesta noite Deus quer te curar. Ele tem algo além de uma esmola para você. Ele tem cura para a sua alma. O homem que recebeu mais do que pediu.
ele pediu uma esmola e ganhou cura para o seu corpo enfermo. Tudo que aquele homem esperava receber era uma esmola, mas naquela tarde ele ganhou algo que ia além das suas expectativas. Ele ganhou a cura que o possibilitava ter uma vida normal, sem precisar daquele artifício humilhante de ter que pedir esmola para sobreviver. Depois de chamar a atenção daquele coxo, pedindo que levantasse a cabeça e olhasse para ele, Pedro lhe endereça as seguintes palavras: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Diferente de muitos pregadores e curandeiros hoje, além de não ter prata nem ouro, Pedro não pediu para que ele fizesse uma campanha de 7 semanas, ou de 14, ou de 21, ou de 28, ou seja lá de quantas semanas de oração para receber a bênção. Não pediu para que ele desse uma oferta gorda, dê toda a sua esmola para você ganhar. Você já recebeu de esmola para você ganhar a cura, para você ganhar a bênção que você deseja. Ele simplesmente ministrou sobre ele a bênção da cura, sem nenhum estardalhaço, sem chamar atenção para ele. O biógrafo que registrou esse fato, que era médico, diz que assim que aquele coxo recebeu essa palavra de ordem da parte de Pedro, assim diz o texto, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eu não sei se você entendeu ou ouviu bem o texto que eu li, porque a maioria das curas efetuadas por Jesus e pelos apóstolos tem essa mesma conotação. Imediatamente começou a andar, imediatamente começou a enxergar, imediatamente começou a ouvir, imediatamente começou a falar. E você deve estar perguntando: o que é o pastor querendo dizer com isso? Eu vou te dizer o que eu estou querendo dizer com isso. Aquele homem não portava uma doença psicossomática. Sua doença era somática, era no corpo, era real, era verdadeira. Não era uma doença causada por uma indução de mente ou coisa parecida que refletia e se manifestava numa paralisia. Não, a sua doença era uma doença real e não uma doença fictícia ou imaginária. O poder que se manifestou naquele homem não foi o poder do pensamento positivo, nem o poder da indução ou da autossugestão, como acontece em muitos casos com os curandeiros de hoje, os curandeiros de plantão, que usam essas técnicas, usando o nome de Jesus como referência das suas curas. Irmãos, nós precisamos acordar para esta realidade. Técnicas de autossugestão, de autoindução, não curam doenças reais e verdadeiras. É por isso que frequentemente você ouve dizer que alguém que foi curado num dado momento por um desses curandeiros de plantão voltou a ter na mesma doença depois de alguns dias, só que num estágio mais elevado e mais grave. Por quê, irmãos? Num dado momento, a sua mente, que é poderosa, a mente daquela pessoa, ela consegue acobertar, ela consegue proteger aquela doença, mas daqui a pouco ela se manifesta num estágio ainda muito mais grave, muito mais sério. Doenças reais e verdadeiras, dificilmente se curam com essas técnicas. É por isso que até mesmo os que perseguiam os cristãos ficaram admirados com a cura daquele paralítico, porque o poder que operou naquele milagre foi o poder real e verdadeiro de Jesus, conforme ficou constatado na reação de todos os que viam ser curado e o conheciam anteriormente como aleijado que pedia esmola na porta do templo. Olha o que diz os versos 9 e 10. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Irmãos, diante do assombro do povo, da reação dos líderes que queriam perseguir os apóstolos,
o apóstolo Pedro fez questão de dizer: o que havia acontecido só foi possível por causa da manifestação do poder curador de Jesus que agiu em sua vida. Olha o que diz o verso 16, que diz assim: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Chama a atenção dos irmãos para o termo saúde perfeita. Saúde perfeita. Não foi, irmãos, uma cura que, como eu presenciei um dia, quando eu estudava uma matéria no seminário que a gente estuda, e que você tem que visitar presídios, você tem que visitar manicômios, você tem que visitar hospitais e todas essas entidades, todos esses lugares, como seminarista, para ver qual é a sua reação diante desses quadros, como é que você comporta, qual é a palavra que você leva para essas pessoas, como é que você reage. E eu estava a caminho de um manicômio, e no caminho eu parei numa dessas igrejas, e eu não estou querendo aqui menosprezar nenhuma igreja, só quero dizer o que aconteceu. E eu parei numa dessas igrejas esperando o meu amigo chegar para que nós fôssemos juntos. E então ali naquele momento houve uma dessas sessões de cura, em que a pessoa estava com um problema sério, dizia ele, de enfermidade na perna, e por muitos anos estava assim, foi chamado lá à frente, e invocaram aquela presença, e fizeram aquele estardalhaço todo, e declarou o homem curado em nome de Jesus, e falou: agora anda. E ele então veio andando, veio assim, agora bate o pé, e ele, mais força, irmão. Agora, amém, irmãos, aleluia, aleluia. A igreja se rompeu em aleluias e em línguas, e bateram palma para Jesus, e diz: pode assentar, glória a Deus. E um saiu, todo troncho. Ô irmãos, isso não é cura de Jesus. Olha para a Bíblia e você vai ver. Há poucos dias atrás, a Rede Globo mandou um dos seus atores se passar de pastor e simulou uma determinada igreja e chamou o povo para ir. E usando essas técnicas, ele conseguiu fazer com que muitas pessoas entendessem que foram curados, ou que receberam determinada revelação do Senhor, até que no final ele se revelou como sendo um ator, e que ele não cria naquilo, e que na verdade nada daquilo havia acontecido, que naquilo não era verdade. Nós precisamos, irmãos, olhar um pouco mais para a palavra, para não deixar esses charlatões nos enganar, como tem enganado a muitos de nós. Apesar de haver em nosso meio muitos charlatãos, ou charlatões, muitos enganadores, muitos falsos profetas, muitos ladrões da fé alheia, muitos mágicos evangélicos, muitos ilusionistas cristãos, contudo, pela fé em nome de Jesus, muitos ainda têm sido curados hoje, pelo mesmo poder e pela mesma pessoa que curou aquele coxo na tarde daquele dia, através de Pedro e João. E eu creio nisso, irmãos. Milagres autênticos trazem glória para o nome de Jesus, ao contrário dos milagres fabricados por muitos milagreiros que trazem dinheiro para os seus bolsos, além de autoprojeção, como se fossem eles os realizadores de tais milagres. Olha para a Bíblia e você vai ver a atitude dos homens que foram instrumentos de Deus para realizar algum milagre. Como é que foi a reação deles? Nenhum deles aceitou glória pessoal, nenhum deles aceitou a autoprojeção e promoção. Nenhum deles, irmãos, usou isso para poder se beneficiar e se promover em cima dos outros. Só um exemplo para não tornar muito cansativo. Eu quero ler o livro de Atos, capítulo 14, quando um paralítico é curado, capítulo 14, verso 8. Acompanhe atentamente, queridos, o que diz a palavra de Deus. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo,
que, fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Saltou e andava. É assim, irmãos, os milagres que acontecem. Não estou dizendo que a coisa não pode vir de forma progressiva, não, mas na maioria das vezes, quando vem de forma progressiva, e é numa igreja, e é através de um pastor que vai chamando a atenção para si, que agora vai acontecer, e agora você vai. Isso é indução, isso é levar você à autossugestão. Você não vai ver esses homens de Deus levando ninguém à autossugestão. É simples, é muito simples. Eles chegavam, simplesmente oravam e tocavam. O que esses homens fazem, irmãos? Estes homens rasgam, esses homens querem promover Paulo e Barnabé. Você sabe o que Paulo e Barnabé fez? Pois eu vou dizer para você. Ele rasga as suas roupas e fica quase pelado. Você já imaginou o que é isso? Você já ouviu dizer que um destes homens aí, que são bajulados, faz isso? Este homem rasga as suas roupas e diz: eu sou homem igual a vocês. Eu estou pregando o evangelho para que vocês se convertam dessa crendice, dessa idolatria de vocês. E vocês estão tendo o mesmo comportamento. Sabe por que esses homens estão se tornando cada vez mais astros, cada vez mais superstar, cada vez mais, estão cada vez mais ricos e ricos e ricos? Antigamente você nunca ouvia dizer isso, mas hoje pastores estão ocupando a lista dos homens mais ricos dos seus países. E eu pergunto, irmãos, o que isso tem a ver com o evangelho? Ah, pastor, mas o pastor falando de tal é uma bênção. É, eu sei. Mas talvez se você soubesse muitas coisas, você não diria isso. Talvez se você soubesse muitas coisas, você não diria isso. Eu sou consciente desta realidade, irmãos, de que nós estamos cercados por mercadores da fé, por curandeiros evangélicos, que estão se enriquecendo às custas da doença e da ignorância dos outros. Mas eu sou consciente também de que o mesmo poder de Jesus que agiu através de Pedro e João continua agindo nos dias de hoje e agirá até o dia da sua volta. É a palavra de Deus que nos diz assim, e essas duas coisas vão caminhar juntas, irmãos. Eu creio de todo o meu coração que assim como aquele coxo foi curado há 2000 anos atrás, aquele que se encontra enfermo, mesmo aqui hoje, ou que nos acompanha pela internet, também pode ser, neste exato momento, curado. Porque esse mesmo poder que agiu ontem, age hoje. O homem que ganhou mais do que pediu. Ele pediu uma esmola e ganhou cura para o seu espírito. Ele pediu uma esmola e ganhou cura para seu espírito. Na tarde daquele dia, aquele homem coxo recebeu mais do que uma esmola, mais do que a cura para sua alma, mais do que a cura para o seu corpo. Ele recebeu a cura para o seu espírito. Não são todos os que têm a cura da sua alma e do seu corpo físico que têm a cura do seu espírito, mas a atitude desse homem deixa claro que ele também recebeu a cura do seu espírito, o que o levou a entrar no templo saltando e louvando a Deus na pessoa de Jesus. Agora, o que motivou e o impulsionou a entrar no templo, saltando e louvando a Deus, não foi a bênção que ele iria receber, mas a bênção que ele recebeu pela fé em Jesus.
Quando alguém é agradecido a Deus pelas bênçãos que recebe, ninguém precisa ficar insistindo ou forçando para que ele louve a Deus, porque isso é algo que acontece de forma natural e espontânea. Irmãos, tem horas que eu fico um tanto indignado, quando seja aqui na minha igreja, na igreja da qual eu sou pastor, seja em qualquer outra igreja, eu vejo ministros de louvores quase que implorando: irmãos, levante a sua mão, irmãos, agora aplaude Jesus, agora para com isso. Nós não somos animadores de auditório, nós precisamos conscientizar pela palavra de Deus que aqueles que são enriquecidos pelas bênçãos de Deus, eles naturalmente têm um coração, irmãos, voluntário, um coração quebrantado, um coração que tem alegria de louvar ao Senhor. Você tem que parar para pensar se é assim que você faz. Você precisa que alguém esteja o tempo todo te chamando: irmão, vamos cantar mais animado, irmão, vamos bater palma, irmão. Não precisa, querido, você não precisa disso. Se você tem consciência de que foi alcançado pela graça, sobretudo pela graça salvadora do Senhor Jesus, isso deveria ser uma vertente que deveria fluir naturalmente da sua alma, da sua vida. Seus lábios deveriam simplesmente, de uma forma natural e espontânea, fluir louvores ao Senhor. Essa semana, eu disse ontem depois do filme, essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa, de um amigo meu, me disse: olha, fulano de tal, Patente, é um cara legal, mas eu estou insuportável. Olha o que aconteceu. Está vendendo um produto agora que o tempo todo ele não fala noutra coisa, é o tempo todo da sua cabeça: você tem que tomar esse shake, você tem que tomar isso, você vai ficar, sua pele vai ficar bonita, seu cabelo vai começar a crescer, você vai começar, e pá, o tempo todo martelando a sua cabeça os benefícios desse shake. E eu comecei a pensar: meu Deus, se os crentes começassem a falar para os outros o que Jesus faz na vida deles, será que nós teríamos, irmãos, hoje esses bancos vazios? Duvido. Tem alguém ali que vai fazer uma reunião para falar de um produto que, olha, está revolucionando a vida das pessoas, trazendo saúde, uma opção de coisas assim. Aí nós saímos correndo, pegando uma pessoa aqui e acolá para levar lá, porque afinal de contas a gente vai ganhar uma comissão ainda sobre aquilo que a gente comprar, não é? Mas por que você não faz isso para o Evangelho? Por que você não traz pessoas para a igreja para ouvir a palavra do Senhor? Por que você não vai ao encontro delas, levar o Evangelho para elas? Será que é porque não tem o mesmo valor? O que impulsionou aquele homem a entrar e saltar no templo de louvor, irmãos? E olha que ninguém precisou falar: agora pula, tira o pé do chão. Que tira o pé do chão? Na hora que você ser alcançado realmente, seu coração começar a queimar pelo fogo do amor do Senhor, você vai tirar o seu pé do chão sem precisar. Ninguém está mandando você tirar o pé do chão, irmãos. Você não precisa disso. Você precisa de ser aquecido por esse fogo do amor do Senhor. Você precisa parar para refletir um pouco nessa graça que te alcançou. Uma das evidências de que uma pessoa recebeu a cura do seu espírito, que é a salvação em Jesus, é a sua nova postura de vida. Muitos dos que foram e que têm sido curados fisicamente por Jesus não têm tido a mesma experiência na sua vida espiritual. Eu tenho dentro da minha casa o próprio exemplo. Eu tenho um irmão, irmãos, que era entrevado. Naquela época, minha mãe o levou nos maiores centros da época, que era Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Não tinha cura para ele. Está aqui a Jandira, está a Damares, meus filhos, todos conhecem ele. Mas pergunta, como é que é a vida dele? Pergunta como é que é a vida dele. Se é uma vida que vive aos pés do Senhor, louvando e agradecendo a Deus pela cura que ele recebeu. Não, irmãos, não é. Uma vida torta. O historiador Lucas nos informa no verso 11 que ele se apegou a Pedro e a João, servindo ele mesmo de testemunha viva de que Jesus havia efetuado um milagre completo em sua vida. O testemunho que ele dava de forma silenciosa ecoava de forma retumbante. Era como se ele estivesse dizendo para todos os que se faziam presentes naquele lugar: vocês estão diante de alguém que antes era entrevado, que não podia andar, mas agora salta de alegria diante do Senhor.
Vocês estão diante de alguém que antes pedia esmola para viver, mas agora vive por prazer. Vocês estão diante de alguém que antes vivia do lado de fora do templo pedindo uma esmola, mas agora tem o prazer de estar no templo louvando a Deus. Vocês estão diante de alguém que antes não tinha autoestima, mas agora estão diante de alguém que ama a si mesmo, a Deus e ao próximo. Vocês estão diante de alguém que antes era levado pelas mãos dos outros e deixado do lado de fora do templo, mas agora anda com seus próprios pés para dentro do templo, louvando a Deus. Vocês estão diante de alguém que antes não tinha companhia, mas agora tinha o prazer de andar com homens de Deus. Vocês estão diante de alguém que antes era visto com desprezo, mas agora é visto como alguém em quem se manifestou o poder de Deus. Aleluia! É assim que as pessoas veem você também. O antes e depois, pode ver uma diferença. Ali está alguém em que se manifestou o poder de Deus, não apenas para a cura da alma, não apenas para a cura do corpo, mas para a cura do seu espírito. Aquela pessoa hoje é uma nova criatura. Se ela morrer hoje, ela estará nos céus com o Senhor. Não era só o seu corpo que denunciava que ele havia sido alcançado por uma grande bênção. A sua vida transformada anunciava a todos que ele pediu uma esmola e recebeu salvação, que é a maior bênção que uma pessoa pode ter na vida. Eu não sei quais e quantas bênçãos você tem recebido, mas se você ainda não recebeu a bênção da salvação em Jesus, você não tem a maior de todas as bênçãos que uma pessoa pode ter na vida. Por isso, arrependa-se dos seus pecados e pela fé, receba agora mesmo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero concluir a mensagem dessa noite, relembrando o fato de que aquele coxo pediu uma esmola e recebeu cura para o seu corpo, cura para a sua alma e cura para o seu espírito. Talvez você vive pedindo muitas coisas a Deus, mas quem sabe que você mais precisa, você pode não estar pedindo, mas mesmo assim, Deus deseja dar a você mais do que você tem pedido. Talvez Deus tenha te observado pedindo bênção para a sua vida, prosperidade financeira, pedindo saúde, pedindo proteção para a sua família. Mas você ainda não experimentou a salvação em Jesus. Mas nesta noite, se você ainda não fez, você pode fazer. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos faça saber que Ele é um ser tão gracioso, que todos os dias nos dá mais do que nós pedimos, como aquele homem naquela tarde recebeu mais do que ele pediu. E o que é mais do que a salvação? Não existe. Por isso que a Bíblia diz que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sabe por quê? Porque não tem nada mais valioso na vida do que a salvação. Nós vamos cantar de novo esta música, Raridade. E se você está aqui hoje, que tem pedido a Deus bênçãos e Deus tem te dado, mas você ainda não recebeu a salvação em Jesus, porque você ainda não tomou essa decisão. Se você quiser fazer isso, enquanto a gente canta de pé essa música, você pode vir aqui à frente. E você que está nos acompanhando pela internet, você pode também clamar ao Senhor, dizer: Deus, eu quero essa bênção para a minha vida. Capa minha música, não?
dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O pão continua sendo pão, mas traz uma simbologia muito forte. É por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Também Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos dar graças a Deus pelo pão e pelo vinho. Bendito Deus, Pai amado, te damos graças, porque além, muito além do que aquilo que nós pedimos e temos pedido, o Senhor nos deu, que foi a salvação em Jesus. Oh Pai, que este amor do Senhor possa nos levar a cada dia ter a atitude que aquele homem teve, espontânea, voluntariamente, saltar de alegria na tua presença, entrar em tua casa te louvando com toda a alegria, com todo o entusiasmo. Ó Senhor, dá-nos essa alegria, porque maior, mais valioso do que tudo que podemos ter nesta vida, o Senhor já nos deu, que é a salvação em Jesus, já pagou o preço da nossa salvação, e que estes alimentos, ó Deus, agora debaixo da tua bênção, se constitua em alimento para a nossa alma, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer o seguinte, irmãos, vou convidar os irmãos a começar dessa ala aqui. Enquanto a gente canta um cântico, você vai sair do seu lugar e vai servir o pão, depois vai reter o pão consigo até que todos possamos comer juntos, não é? Começando por essa ala aqui. Aleluias. Nada além do sangue do Senhor Jesus. Acho que você pode servir os que estão chegando ali agora. Bom, parte da minha família acaba de chegar agora e vai ser servido também o pão.
Na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comei dele todos, disse Jesus. Quero convidar o pastor Davi para que nos ministre o segundo elemento. Semelhantemente, depois de haver ceado, o Senhor tomou um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Da mesma forma, irmãos, que participamos do primeiro elemento, vamos participar agora também do segundo, fazendo da mesma forma, cada um vindo aqui para se servir. Tomando consciência de que, da mesma forma que o Senhor diz, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está no meio, Ele também está presente aqui, nessa cerimônia que estamos fazendo, em memória dEle. Os elementos já foram consagrados, então cada um pode sair e vir até aqui. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, o meu Salvador. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, derramado o seu amor. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Imitemos o Mestre. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos aproximar da tua mesa. Senhor, que o tenhamos feito não para a nossa condenação, mas para a edificação da nossa
alegria pelo fato de que a morte não pôde deter o Senhor da vida. Glorificamos e exaltamos o teu nome, agradecidos, porque o Senhor não se negou para nos dar vida. Muito obrigado por este momento sublime em tua presença. No nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que depois de haver ceado, o Senhor Jesus cantou um hino com os seus discípulos. Veja, irmãos, Jesus, não tem ninguém que é traído que se sente bem, que não fica com mágoa, que não fica com ressentimento no seu coração. Mas a Bíblia diz que Jesus não deixou isso entrar no seu coração. E a Bíblia diz que ele teve paz, ele depois de cantar o hino com os seus discípulos, sabendo o resultado que a sua morte traria para todos nós. Vamos cantar também esse cântico com alegria, louvando a Deus pelo que ele fez por nós. Então, nós não vamos tomar muito tempo aqui, a gente vai dirigir para o tempo. A Elaine, Alexandre está nos acompanhando lá, e tantos via internet. Eu lamento que vocês não podem ir lá para o lanche, lá para o salão social, mas logo, logo vocês vão estar aqui também, não é? E vão estar juntos. Então, pastor Davi, por favor, fica até que todos estejam lá, tá bom? Pode ficar, depois você sente aí. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre.
Amém. E um abraço ao seu irmão e desejo uma semana abençoada em nome de Jesus. Antes de sair, eu queria fazer um solo. Semana abençoada. A gente cantar a música do pastor Davi, meu pai. Pastor, eu queria fazer um solo com o senhor. Pastor Davi e o pastor Carlos. Eu queria cantar uma música.